Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, porque estamos mais um momento aqui para nos edificarmos com a palavra de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A Bíblia diz que não jogues pérolas aos porcos, né? Pois é. A Bíblia toda está recheada de pérolas de inestimável valor. E nós precisamos conhecê-las, glórias a Deus, e retê-las dentro de nós para sempre, porque muitos têm jogado fora. Têm até recebido, mas não se importam, desprezam, não dão valor. Mas o Senhor quer que nós guardemos essas pérolas dentro de nós. Louvado seja Deus, porque sem elas não somos absolutamente nada. Glórias a Deus. Vamos conhecer algumas pérolas. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Salmos, é o Salmo de número 34. Vamos ler alguns versículos. Em cada um tem uma pérola que a gente vai fazer uma coleção dentro de nós. Oh, glórias a Deus. Estas pérolas aqui não tem prazo de validade. Nunca são ultrapassadas. Nunca saem de moda. Nunca estragam. Jamais. Ao contrário. Nos mantém de pé. Louvado seja Deus. O versículo de número 1 diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Glórias a Deus. O salmista não se conforma só em ele buscar o Senhor, só em ele ter o Senhor no seu coração. Ele chama outros para adorarem o Senhor. Louvado seja Deus. E Davi é demais. Todos os salmos que ele compôs tem muita adoração. Então, e tem também uma coisa muito forte em Davi, a gratidão a Deus. Ele diz que vai louvar o Senhor em todo o tempo. Glórias a Deus. Às vezes passamos momentos tão difíceis, né? Mas está dizendo aqui, louvarei o Senhor em todo o tempo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que não entendemos hoje, por certo, lá na frente entenderemos. O Senhor não deixa ninguém na ignorância. Se nós o buscarmos, vamos achá-lo, sem dúvida. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Está vendo? Louvar a Deus, exaltar a majestade santa sempre. E ele diz aqui, ele fala aqui dos mansos. São aqueles, né, quebrantados, aqueles sem altivez, sem grandezas próprias. Ele diz, os mansos ouvirão e se alegrarão. Glórias a Deus. Então, verdadeiramente, quando a gente louva a Deus, você já percebeu, quando a gente adora a Deus,
e que a gente se depara com alguém que também adora a Deus, você já percebeu que uma pessoa fica muito feliz e nos vê adorando a Deus? Há uma testificação, é um encontro assim, parece de alma, de entendimento. Louvado seja Deus. Mas, na verdade, muitos que olham assim essa adoração dizem o quê? Que é fanatismo, que é religiosidade, que as pessoas assim são beatas. Infelizmente, são pessoas que são cegas espirituais. Elas dizem coisas que não têm nenhum sentido. Lá na frente, se elas se converterem ao Senhor, elas vão entender. Elas vão passar o que Paulo passou, de perseguidor, ele passou a ser perseguido por amor ao Senhor. Louvado seja Deus. Então ele chama, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Meu Deus, é uma grande alegria para aquele que ama a Deus, que serve a Deus verdadeiramente, conseguir conquistar pessoas para Jesus, com o seu testemunho e com a sua pregação, com seus ensinos. Louvado seja Deus. Então, é muito maravilhoso levarmos pessoas a Deus. De qual maneira for, Deus tem suas formas de nos usar. O importante é que estejamos disponíveis para Ele. Que nós não deixemos nada afetar a vida do Senhor dentro de nós, o seu querer, a sua direção. Louvado seja Deus. Claro que muitas coisas que ocorrem nesse mundo são para tirar nossas forças, nossa alegria, nosso sossego, mas e juntos exaltemos o seu nome. Temos que fazer isto, independente das lutas. Somos, a Bíblia diz que somos a luz do mundo. Então temos que iluminar. Louvado seja Deus. Não podemos deixar nada desse mundo aqui calar nossa voz. Claro que são tantos levantes do mundo espiritual e também no mundo físico, mas Deus sempre vai nos sustentar de pé, porque a palavra de Deus não pode ficar só dentro de mim, dentro de você. Ela tem que ser, ela tem que ser anunciada sempre. Nós somos testemunhas vivas de Jesus Cristo. Cartas abertas e lidas por todos. Quando as pessoas olham para mim e para você, independente do que estejamos vivendo, vivenciando, elas veem um brilho diferente. É algo que não é comum. Não é. Porque a presença de Deus não é algo, entendeu? Conforme eu disse, assim, comum. Muitos dizem que são crentes, que são cristãos, tantas coisas, mas quando Deus vai provar mesmo, quando Deus vai medir, Ele vê que não é assim. Louvado seja Deus. Que nós possamos ser servos do Senhor. Não se acende a luz para deixar debaixo do velador, mas tem que iluminar. Assim somos nós. Se nós estivermos passando a maior luta que for,
vamos continuar iluminando, sabia? É incrível. Na nossa fraqueza, Deus suscita forças. Às vezes, estamos passando um momento tão difícil e alguém pede, ou alguém ou algumas pessoas, sempre é assim, pede oração, pede um conselho, pede um atendimento. Meu Deus, nós estamos ali na nossa maior fraqueza, só Deus sabe, mas estamos dispostos a servir ao Senhor. E Deus sempre nos usa. Você já percebeu isso? Que quanto mais estamos fracos, mais Deus nos usa. É incrível. Comigo já aconteceu várias vezes isto. E eu fico sempre impactada com o Senhor, porque Ele pega os vasos tão frágeis e coloca poder para esses vasos assim fortalecerem outras pessoas. Glórias a Jesus Cristo. Versículo 4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, nós temos que fazer um culto a Deus racional sempre. Porque muitas pessoas dizem, eu falo com Deus, Deus não responde nada. Eu não consigo entender, Deus não fala comigo. Mas a Bíblia está dizendo outra coisa aqui. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Então, ou nós estamos buscando de forma errada, ou não estamos sensíveis para ouvir a resposta dele. A verdade é essa, porque a Bíblia, ela quer dizer o que ela diz aqui. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Está dizendo aqui. Então, nós temos a certeza absoluta que quando buscamos ao Senhor, Ele vai nos responder. Seja o que for, né? Para que for que você esteja buscando ao Senhor, qual for a causa, Ele vai te responder. Não pare no meio do caminho. Não diga, eu vou deixar de falar com Deus isso porque Ele não me responde. Porque aí a pessoa está dizendo ao contrário do que está dizendo aqui a Bíblia. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Então, Deus vai responder. Sempre. Agora, precisamos estar bem sensíveis espiritualmente. Senão, Deus responde e a pessoa pensa que foi sua mente, que foi muitas vezes até o inimigo. É verdade. Uma serva do Senhor, uma mulher de Deus, ela estava orando para ela se casar. Para ela ter um varão, ela estava há muitos anos na igreja, uma mulher de Deus, uma bênção ela, uma serva. E quando chegou em um momento, Deus mostrou a ela quem seria o varão dela. Só que ela, vendo as circunstâncias, ela começou a repreender o diabo. Ela estava na cozinha muitas vezes fazendo as coisas e Deus dizendo, conversando com ela. E ela repreendia o diabo, porque ela, humanamente, aquilo ali era impossível acontecer. E tudo que Deus falou se cumpriu na íntegra. Está entendendo? Porque Deus, ele responde. Agora, quem sabe se Deus não está lhe respondendo e você não está entendendo? E pensa que às vezes é da sua mente ou que o inimigo está se metendo na sua conversa com Deus. Reflita sobre isto. Porque se a Bíblia diz, busquei ao Senhor, Ele me respondeu, Deus vai responder. Sempre. Livrou-me de todos os meus temores. Somos inclinados a ter medo.
Claro que sim. Pois é. Olhe Pedro como teve os discípulos ali no alto mar. Claro que sim. Josafá, Jeremias, todos eles tiveram medo, mas fizeram alguma coisa para dissipar o medo. Então, livrou-me de todos os meus temores. O nosso Deus, ele nos fortalece para que não fiquemos prisioneiros do medo, de forma alguma. Seja a situação que for, Deus resolve. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Não pode haver medo, permanecer o medo na minha vida e na sua, de forma alguma. Porque o diabo se alimenta disso aí. Pois é, vamos caminhar para a gente conhecer mais pérolas, né? Glórias a Jesus Cristo. Deus é lindo demais. O versículo 6 diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Meu Deus, que palavra forte é esta? Vai lá no nosso âmago. Clamou este pobre. Pobre como? Pobre é uma pessoa dependente. Então, ele está dizendo aqui que ele depende de Deus. Ele precisa do Senhor. Ele não vive sem o Senhor. E o Senhor o ouviu, tá vendo? Aqui está dizendo que ele buscou ao Senhor. Aqui está dizendo que ele clamou ao Senhor. Olha aqui. E o Senhor o ouviu. O Senhor ouve e responde sempre. E o salvou de todas as suas angústias. Como temos angústias nesse mundo, meu Jesus Cristo. Imagine se não fora o Senhor na minha vida e na sua. Já teríamos sido destruídos há muito tempo. Mas o Senhor está dizendo aqui que o Senhor o salvou de todas as suas angústias. Isso aí tem que se cumprir na minha vida e na sua. Sabia disso? É. Ah, pastora, foi só lá para Davi. Não, é para hoje. A palavra de Deus é a mesma ontem e é hoje e eternamente. Então, Deus nos salva de todas as nossas angústias, de todos os nossos momentos que até parece que não vamos suportar, que vamos sucumbir. Mas Ele nos salva, Ele nos dá livramento e escape no momento certo. Outra pérola. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que coisa tremenda esse versículo aqui, meu Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Dos que temem ao Senhor. Olha que promessa. Você teme ao Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor e te livra de todo mal. Tremendo isso. Mas você tem que entender que uma coisa é, às vezes, as pessoas leem a Bíblia e generalizam. Por isso que é bom a gente explicar a palavra de Deus. Sempre. Está dizendo aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, dos que temem ao Senhor. Não é de qualquer um. Aí é que está. Esse daqui é um chamado para quê? Para temermos o Senhor. Reverenciarmos, adorá-lo, respeitá-lo. Está entendendo? E os livra. Então, o anjo que o Senhor envia para mim e para você, e para os que temem o Senhor, nos livra de males propostos pela serpente. Está entendendo? Assim como há anjos no céu,
que são enviados para nos socorrer aqui na terra. Satanás tem os seus anjos caídos, os demônios que vêm para fazer males aos inocentes de Deus. Você está entendendo? Então, o anjo do Senhor nos livra desses demônios, desses seres perversos, satânicos, cruéis. Então, isso aí é uma coisa que temos que guardar. Está ao redor. Que coisa tremenda. O anjo do Senhor está ao redor. Os demônios estão ao derredor. Mas os anjos estão ao nosso redor. Eles nos livram dos males. De tantas coisas que são enviadas contra nós que a gente nem imagina. Quantas coisas acontecem, quantos acidentes muitas vezes acontecem, que a pessoa sai ilesa completamente. Meu Jesus Cristo. Essa semana eu estava lendo um relato de uma pessoa que ela teve um livramento grande, que o carro veio com alta velocidade, bateu no dela, era para matar na hora. Mas essa pessoa só teve ferimentos no rosto. Tomou alguns pontos, acho que foram 8 pontos. E essa pessoa diz, ele disse na notícia, eu nasci novamente. Deus que livrou ele. O anjo do Senhor livrou ele. Com certeza absoluta. Está dizendo aqui, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, tudo que estiver preparado contra você, que os demônios quiserem fazer para te destruir, você teme a Deus, o anjo do Senhor que acampa-se ao seu redor vai te livrar. Tenha certeza disso. Agora, por favor, não é para conversar com o anjo, não. Deus não deu esta autorização a mim nem a você. Nós vamos pedir a Deus em nome de Jesus. Quem conversa com os anjos, quem dá ordem aos anjos é Deus. Não somos nós. Viu? Para não ficar, para não entrar naquele grande erro de adorar anjos, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, adorar só a Deus. Só a Deus. Vamos ver outra pérola aqui? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Louvado seja Deus. Provai. Cada dia que passa, quando nós provamos que nós vivemos nesse mundo tão diabólico, nós vemos que o Senhor é bom. O mundo é mau, é terrível demais, mas o Senhor é bom. Tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas é para o nosso bem. Tremendo isso, meu Deus. É o amor puro. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, muitas pessoas pensam que se elas forem servir a Jesus, elas vão perder muita coisa, que o mundo aí, as maravilhas, que não vai poder curtir. Muita gente pensa isso. Meu Deus, essas pessoas precisam provar e ver que o Senhor é bom. Esse mundo é mau. Esse mundo é ilusório, é fantasioso, é uma mentira. Mas Deus não. Deus é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Mas como é que vamos confiar em Deus? Eu tenho uma pregação que fala muito sobre isso, sobre confiar em Deus. Primeiro temos que conhecê-lo, amá-lo, temê-lo e confiar nele. Não é de qualquer maneira. É toda uma sequência. Louvado seja Deus. Vamos conhecer outra pérola? Versículo 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Meu Deus, fala muito de temer a Deus.
esse Salmo de número 34. Então, vós temei ao Senhor, vós os seus santos. Quem são os santos de Deus aqui na terra? Nós sabemos, são os separados do mundo, não são pessoas perfeitas, pessoas santificadas, que são pessoas como se fosse deuses com D minúsculo, nada disso. Por favor. Santos são aqueles que servem ao Senhor e que se separaram já do mundo, que estão sendo santificados pelo Espírito Santo até o dia da sua partida ou até o dia da volta de Jesus. E outra coisa que ele diz aqui, lindo demais, pois não tem falta alguma aqueles que eu temo. Meu Deus, que palavra forte. Que palavra forte. Quantas coisas nós temos necessidade e pedimos a Deus? Claro que sim. Mas ele está dizendo aqui, olhe bem, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Por quê? Porque ele supre as nossas necessidades espirituais, materiais, emocionais. Ele supre. Nós não vamos ficar indefinidamente com falta de algo, porque ele supre. Agora, outra coisa importante, aqueles que temem o Senhor. Por favor, os que temem ao Senhor, não são pessoas melhores, pessoas especiais, não pessoas de destaque, nada disso. São pessoas que escolheram a melhor parte, que jamais será tirada. São pessoas que não abrem mão do Senhor por nada. São pessoas que não sentem atração nenhuma por esse mundo maligno, diabólico. Você está entendendo? Pessoas que são capazes de dar sua vida por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É verdade. Vamos para o 12, outra pérola. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem quer viver aqui nesse mundo em paz? Quem é que quer? Todo mundo vai levantar a mão. Já pensou? Claro, o que mais nós queremos é viver largos dias nesse mundo para ver o bem, não o mal. Não é isso? Mas tem condições. Não é qualquer pessoa, não é de qualquer maneira que conquistamos isto. A verdade é essa. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Guarda tua língua do mal. Por muito a pessoa falar, a pessoa também muito pode pecar. Então, cuidado, vamos ter cuidado com a nossa língua. Vamos falar, o que vamos falar é edificante, é puro, é bom, louva a Deus, não causa prejuízo a ninguém. Não há falsidade nas palavras. Amém. Mas, se houver qualquer tipo de mal, Deus não está presente. A pessoa pode viver, mas vai ver o mal, não vai ver o bem como ela quer ver o bem. Porque ninguém quer ver o mal. Claro que não. Mas guarde os seus lábios de falarem enganosamente. O engano não pode, de forma nenhuma, estar em mim nem em você. Jamais. Deus odeia, abomina o engano, a farsa, o dolo, os subterfúgios malignos. Deus, ele odeia.
Deus, o rosto tem que ser descoberto. Fingimento, essas coisas são diabólicas. O homem tem no coração aquilo e ele é impelido por Satanás para colocar para fora. Mas Deus, ele vê tudo. Deus, ele conhece, ele é onisciente. Então, nós temos que guardar os nossos lábios de falarem enganosamente. O que a gente fala é a verdade, os nossos irmãos. Vou dar um exemplo da Bíblia Sagrada, que louvaram a Deus verdadeiramente com suas vidas. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Moisés, Abraão, Paulo. Eles falariam isto? Sim ou não? Se não falariam, não vamos falar. Porque vai causar dano às pessoas. Tem pessoas que têm a língua tão diabólica, tão ferina, que quando ela abre a boca é um esgoto aberto. Ela fala, difama, ela denigre as pessoas, ela bota a reputação de qualquer um no lixo. Gente, é muito grave. A Bíblia diz: por suas palavras serás condenado e por suas palavras serás justificado. Temos uma coisa, por favor, uma coisa é você compartilhar algo que você está passando, algo que alguém está fazendo contra você, você compartilhar com alguém de confiança, alguém que venha da parte de Deus. Por favor, isso aí é bíblico. Levai as cargas um dos outros. Mas uma coisa é a pessoa danificar os outros enganosamente, sendo uma mentira ali, uma maldade, uma perversidade do coração. Essas pessoas aí não têm paz. Como elas não têm paz, elas não querem que ninguém tenha. Como elas não são felizes, elas querem destruir as pessoas. Então nós temos que estar longe disso aí, porque isso aí, nada disso tem parte com Deus. Então nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Cuidado com muitas pessoas, elas falam, muitos palavrões, pessoas que são, eu estou falando de pessoas que são cristãs, crentes, evangélicas, dizem palavrões terríveis, a boca é suja, ela precisa ter a boca queimada pela tenaz de Deus, como Isaías teve, para purificar, porque nós não podemos servir a dois senhores. Com a mesma boca adorar a Deus e com a mesma boca dizer palavras torpes. É gravíssimo isso, gente. Mas hoje as pessoas dizem: não tem nada, não, isso não é nome feio, não. Jesus diria esse nome, tem na Bíblia esse nome, tem na Bíblia. Então, não foram essas palavras chamadas palavrões, não foram aprendidas da Bíblia, claro que não. Então, a verdade é essa. Ah, pastora, mas assim é demais. Jesus avisou isso, que a porta é estreita. Não adianta. Quem quer a porta larga, Jesus deixa a pessoa à vontade, para a pessoa ir pela porta larga. Você veja que Deus não prende ninguém. Você já viu isso? Que eu acho tremendo isso. Ele não prende. A pessoa quer servir ao mundo, ao diabo, ele deixa a pessoa livre, porque ele deu livre-arbítrio para a pessoa escolher. Vamos lá. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Aparta-te do mal. Fugir de toda a aparência do mal. Tudo que você perceber que não tem ligação com a Bíblia Sagrada, não tem parte com Deus, está dizendo aqui: aparta-te. Está lá no livro, segunda carta a Timóteo 3. Eu tenho essa mensagem. Destes afasta-te.
Se você não assistiu essa pregação, assista. Nós temos que nos afastar do mal. A verdade é essa. Porque pode haver o quê? A contaminação. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que pode haver comunhão entre Cristo e Belial? Entre a luz e as trevas? Ou é um ou é outro. Procura a paz e segue-a. Nada de contenda, nada de porfia, gritaria, nada dessas coisas que são as obras da carne. Nós temos que, isso aí, está longe de nós. Procurar a paz de Deus que está dentro de nós, que excede todo entendimento. E essa paz nós transmitimos, nós recebemos de Deus essa paz. E essa paz ela vai nos fazer termos uma relação sem tanto escândalo, sem tanta confusão com as pessoas. Que nós não sejamos conhecidos por... Muitas pessoas são conhecidas porque são procuradoras de confusão, são pessoas contendeiras, pessoas fofoqueiras, fuxiqueiras, pessoas de disse-me-disse. Isso é grave demais, gravíssimo isso. Essas pessoas não fazem parte do reino de Deus. Versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então Deus está olhando para os justos. Quem são os justos? Aqueles que praticam a justiça de Deus. Aqueles que são corretos, íntegros, mesmo sendo falhos, limitados, negligentes muitas vezes. Você está entendendo? E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Meu Deus, Deus é um Deus de misericórdia. E os ouvidos dele estão atentos ao clamor do justo. Daquele que não comete injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você pode dizer, mas tanta gente comete injustiça. Deixa para lá. Cada um vai pagar o seu preço no tempo certo. O tempo da plantação, né? Existe esse tempo, né? Mas o da colheita é certíssimo acontecer. Então, deixa para lá. O importante é que sejamos justos. Pratiquemos a justiça. Louvado seja Deus. Porque Deus, ele abomina a injustiça. Tanto que a Bíblia diz que ele é reto juiz. Glórias a Deus. Versículo 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Você pode observar que as pessoas, muitas pessoas no mundo inteiro, atualmente, eu acho que é alguma coisa, é algo até progressivo. Tem pessoas que estão fazendo coisas mais graves. Cada dia é uma coisa mais grave que ocorre, que a mente humana planeja para fazer. É gravíssimo isso. Então, essas pessoas, são as pessoas que fazem o mal. Existem muitas pessoas assim. Tanto que a Bíblia falou aqui, a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Deus é contra essas pessoas, porque Deus não está com o injusto, com o perverso, com o rebelde, com o hipócrita. Deus não está. Nós temos que saber isso. O nome do Senhor, um dos nomes é justiça nossa. Para desarraigar da terra a memória deles. Muitos estão fazendo calamidades, até pessoas até conhecidas, até através da mídia ou alguma coisa assim parecida.
E a gente chega e diz, meu Deus, até quando essa pessoa vai continuar fazendo essa tanta miséria contra os outros? Mas a Bíblia diz para desarraigar da terra a memória deles. Deus, os que praticam mal, Deus vai desarraigar da terra a memória deles, a memória. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Por isso que nós temos que estar na presença de Deus. Quem quiser fazer o mal, nós não vamos poder impedir. Só podemos pedir a Deus que livre os inocentes desses perversos. Mas Deus vai ter uma contenda com eles. Com certeza absoluta. A Bíblia diz, vai se cumprir. Os justos clamam e o Senhor os ouve. E os livra de todas as suas angústias. Meu Deus do céu. O mesmo está parecido aqui com o versículo 6. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Deus faz isso. É incrível como Deus trabalha perfeito, meu Deus. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Todas. Você pode dizer aí, está assistindo essa mensagem e dizer, mas é muita coisa. Mas Deus está lhe dizendo aqui. Deus é que está dizendo, não é o homem. E os livra de todas as suas angústias. Essas angústias pelas quais você está passando, Deus vai te livrar de todas. Eu estou falando isso para você, fundamentada na palavra de Deus, que não falha. Creia. Agora, o problema é a pessoa receber isso e ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu não sei se eu creio, mas é isso. Aí a pessoa começa a botar um bocado de mais, e nada vai para frente. Deus quer agir, mas Deus também quer ver fé dentro de mim e de você. É claro que sim. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Pessoas humildes, simples de coração, coração contrito. Sem grandeza, sem soberba, sem altivez, sem orgulho. Coitada dessas pessoas, meu Deus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus está pertinho daquele que está lá no livro de Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar aos mansos, aos contritos, aos abatidos, aos tristes, aos quebrantados. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Não é aqueles que parecem ser, mas não são. São aqueles que são quebrantados, contritos de espírito dentro deles, lá no íntimo, onde só Deus vai. São contritos permanentemente com Deus. Não há separação. Aliança eterna, inquebrável, inabalável, intocável. E para encerrar, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha, essa palavra que o Senhor me deu para pregar hoje, essas pérolas, é a verdade de Deus. Entenda isso. Tudo que está escrito tem que se cumprir na minha vida e na sua vida. Não é talvez, eu não sei, eu vou ver. Não é nada disso. Está escrito. Você está entendendo? Tem que se cumprir na minha vida e na sua, e vai se cumprir. Porque é o Todo-Poderoso que falou. Não há sombra de variação nele, não há. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo. Você tem aflições? Eu também tenho muitas, é verdade. Mas a Bíblia está dizendo, mas o Senhor o livra de todas. Todas. Ele livra de todas. Como é que ele vai fazer? Mas, pastora, eu não sei, Deus, ele...
Como ele vai fazer? Ele é todo poderoso, ele chama a existência o que não existe como se já existisse. Ele é criador. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai te livrar de todas as suas aflições? Como é que ele vai te livrar? Aí entra a multiforme graça dele, o poder dele imensurável, a forma de ele agir, como ele quer agir, para causar impacto mesmo, para surpreender o homem. Assombro. A obra de Deus sempre é a obra de assombro, de impacto. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Você está passando várias aflições? Está? Sim. Pois é. Então fique com essa palavra que foi pregada hoje para você. Deus vai te livrar de todas, todas, todas. Deus vai te livrar de todas. Creia. Tome posse dessa palavra que vem da parte de Deus. Não foi homem quem escreveu, nem filósofo. Aqui não é autoajuda para ninguém, não. Aqui é a palavra de Deus. Está escrito e tem que se cumprir. Vai se cumprir em sua vida pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue da nova aliança que está sobre sua vida, que garante a proteção do alto e as vitórias do Senhor Jesus sobre sua vida. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.